E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, tá? Agora a questão 178. Bem, ela nos diz o seguinte: o governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 003 pela construção das rodovias 001 e 002. Vou descer só mais um pouquinho. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 003 em um mesmo ponto, conforme esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003, e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. Então, nota que a gente tem aqui ó, a cidade A e a cidade B. A rodovia 3 está no eixo X. E a gente tem aqui o ponto 1, por exemplo. É onde a cidade A encontra a rodovia 3 e a cidade B também. E aí assim vai, o ponto 2, 3, 4 e 5. E aí a pergunta é, né? Pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 01 e 02, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Então, isso é importante, né? A gente quer que essa distância percorrida, tanto pelas rodovias 1 e 2, saindo das duas cidades, seja a menor possível. Então, dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão? Então, pessoal, a gente sabe que quando se trata de apenas um ponto, a distância mínima desse ponto para a reta é um segmento de reta que forma 90 graus. Tá? Então, por exemplo, a distância mínima que o ponto A pode estar do eixo X é essa daqui. Só que aí você tem que levar em conta que para o B, eu já vou estar fazendo esse percurso aqui. Esse não é a distância mínima para o B. Então, o que a gente quer é que quando a gente some o segmento vermelho com o segmento azul, dê a menor soma possível. Então, basicamente é isso que a gente quer, tá? Bem, o primeiro caminho para se resolver essa questão, que você pode pensar, e que não está errado, é usar o teorema de Pitágoras. Vai dar trabalho, bastante, tá? Mas são triângulos retângulos e eu posso achar essas medidas, tá? Então, por exemplo, vamos supor, só para a gente entender, que eu queira calcular para esse primeiro ponto, tá? Então, que eu queira calcular para o ponto representado pelo número 1. Então, como é que ficaria a conta? Eu teria esse segmento aqui vermelho, ó, esse segmento vermelho, esse não tem conta para fazer, isso é ver a altura do ponto A que está a 40, tá? Então, a gente teria ali 40, mais, agora a gente teria que somar com o segmento azul. E aí o segmento azul será esse daqui, ó, que é a distância do B até chegar no mesmo ponto, tá? Aí nota que isso vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, que seria esse triângulo aqui, ó. A gente tem que um cateto é de 20 até 50, então mede 30, e o outro tem uma altura de 20. E a gente sabe que essa hipotenusa vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados daqueles dois. Ou seja, resumindo isso em números, essa distância ali que eu quero achar vai ser a raiz quadrada de 20 para 50 tem 30, então 30 ao quadrado, mais a altura de 20, 20 ao quadrado. Quando eu fizer essa conta aqui, não vai dar exata a raiz, vou ter que fazer uma aproximação, eu vou conseguir achar a soma das distâncias para o ponto 1. E usando esse raciocínio eu vou fazer para todos, tá? Bem, é um caminho um pouco complicado, mas você pode fazer. Ele é um pouco complicado no sentido de ser grande, bastante grande, mas ele não é tão difícil. Existe um caminho que ele é bem menor para responder, mas ele é mais difícil de pensar. E aí a gente precisa ter um conhecimento, eu diria até que de física. Quando a gente tem uma superfície e a gente tem um raio que vai incidir nessa superfície, vamos supor que ele vai refletir aqui 100%, né? Então ele vai incidir e depois ele vai refletir. Então a gente sabe que esse ângulo de incidência, em relação a uma reta normal aqui que a gente traça, né, vertical, a gente sabe que o ângulo de incidência coincide com o ângulo de reflexão. Então a gente sabe que esses ângulos aqui, ó, eles são iguais.
o que faz com que, consequentemente, esses ângulos aqui, ó, também sejam iguais. Então, se a gente quer que seja o menor caminho, significa que esses dois ângulos precisam ser iguais. Bem, essa é uma maneira. E como é que eu descubro se os ângulos são iguais? Então, pensa que, por exemplo, vamos pegar no caso do ponto 1, né? A gente tem que o ângulo que a gente vai ter aqui, esse ângulo de 90, e ele não é igual a esse ângulo aqui. Claramente já não são iguais. Então, o caminho 1 já está fora, tá? E a gente vê que é um de 90 e o outro a gente não sabe quanto é, mas é menos que 90. Já quando a gente pensa aqui no caminho 2, eu vou riscar de azul, tá? Então, ó, do ponto A, da cidade A, até chegar no ponto aqui 2. A gente tem esse ângulo aqui. E a gente quer saber se esse ângulo que eu fiz de azul é igual a esse ângulo aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho. Aí como é que eu vou saber disso? E olhando para esse ângulo azul, a gente tem no triângulo retângulo aqui esse cateto, que é o cateto oposto, a gente tem como saber a medida dele, e a gente tem esse cateto aqui, que é o cateto adjacente. O oposto pelo adjacente, se a gente fizer a divisão, vai ser a tangente, né? Então eu posso saber se esses ângulos são iguais calculando a tangente. Então vamos lá, se eu fizer o oposto aqui, ele está na altura de 40, né? Então a gente vai ter 40 dividido pelo adjacente, que é de 20 para 30, 10. Então aqui a tangente do ângulo vai dar 4. Se a gente fizer para o vermelho, aí quem vai ser o oposto ao vermelho? Esse daqui será o cateto oposto, e esse daqui será o cateto adjacente. O cateto oposto está uma altura de 20, e o cateto adjacente está aqui, ó, de 30 até 50. De 30 até 50 tem 20. Então aqui a tangente vai dar 1. Como essas tangentes deram diferentes, então esses ângulos não são iguais, o que significa então que não será o menor caminho, tá? Já que eu estou fazendo com ângulos que são diferentes. Beleza? Então vamos lá, vamos para a figura 3 agora. Qual vai ser aqui no 3 o ângulo? Vai ser esse ângulo aqui, concorda? Feito pela cidade A. Aí quem vai ser o cateto oposto? O cateto oposto aqui sempre vai continuar sendo esse cateto vertical que mede 40, né? Eu vou ter cateto oposto 40 dividido pelo cateto adjacente, que vai de 20 até 35. De 20 até 35 dá 15, tá? Aqui eu posso simplificar tudo por quanto? Aqui por 5, né? Vai ficar 8 e aqui vai ficar 3. Então a tangente deu 8 terços. Agora se eu pegar esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo de reflexão, a gente vai ter o cateto oposto sendo 20, continua sendo 20, isso não vai mudar. E o cateto adjacente é de 35 até 50. De 35 até 50 dá 15. Aqui, quando eu simplificar por 5, vai ficar 4 terços. Então, deu diferente. Significa que se as tangentes são diferentes, os ângulos também são, né? Então, aqui já não deu certo. Agora, a gente vai fazer para o 4. No caso do 4, a gente tem esse ângulo aqui. Quem vai ser a tangente dele? O oposto lá do outro lado. A gente já sabe que é 40, sempre será. E o adjacente vai de 20 até 40. De 20 até 40 tem 20. Então, a tangente aqui vai dar 2. E quando eu faço aqui, a gente tem que o cateto oposto é 20. E o adjacente é de 40 até 50, que são 10. E quando a gente corta, também dá 2. Então, como nesse caso as tangentes são iguais, é que os ângulos também são. Seria o caminho natural, né, pessoal? Se você atira com raio laser, por exemplo, para ele chegar de um ponto ao outro, ele vai chegar sempre pelo menor caminho, porque ele anda em linha reta. E se ele refletir no chão, quando ele subir, esses ângulos precisam ser iguais, já que eu já sei que esse laser ele vai fazer o menor caminho entre um ponto onde ele está sendo emitido até o ponto onde ele vai se chocar no final com alguma coisa. Então, ele vai fazer o menor caminho. Eu sei que esse ângulo de reflexão e o de incidência precisam ser iguais, por isso que as tangentes também precisam. Então, aqui a gente viu que o ponto onde isso aconteceu foi no ponto 4. Então, é por isso que a nossa resposta aqui vai ser o 4. Agora, eu quero pedir aí que quem tenha conseguido fazer pelo Teorema de Pitágoras ou algum outro caminho, certamente devem ter outros caminhos aqui, embora eu não consiga pensar agora em nenhum. Então, se tiver outro caminho que você conseguiu, posta aí nos comentários, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só é postar. Valeu e até a próxima questão.